Você investe em ações, fundos imobiliários, ETFs, talvez até faça um day trade ou outro, mas na hora do imposto de renda, você trava na declaração, não sabe onde lançar cada coisa, tem medo de cair na malha fina da Receita e já pensou até mesmo em não declarar para não ter dor de cabeça? Então, neste vídeo, eu vou te explicar de forma simples e prática como declarar ações e outros ativos, dividendos e outros rendimentos, o quanto você precisa pagar o imposto, quando está isento, como funciona o abatimento de prejuízos e quais são as diferenças entre as operações comuns e operações de day trade. Fica comigo até o final, porque entender o básico de imposto de renda e investimentos é tão importante quanto escolher bons ativos. Eu sou Vitor Botelho, analista CNPI, e aqui no canal eu ajudo os investidores e traders a operarem no mercado financeiro com método, gestão de risco e controle emocional, transformando o conhecimento técnico em decisões consistentes, sustentáveis e alinhadas com a realidade de cada um. Se você quer investir com tranquilidade, sem medo do leão, assiste esse vídeo até o final e se gostar, deixa seu like. Aproveita e já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. A frase de hoje é: não é quanto você ganha que importa, mas o quanto você consegue manter. Frase adaptada de Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico e Pai Pobre. Antes de sair falando de código, ficha, guia DARF, vamos simplificar. O que a Receita quer saber de você? Na declaração de imposto de renda, a Receita quer saber basicamente três coisas dos seus investimentos: o que você tem, o que rendeu e qual foi o ganho de capital. O que você tem são os seus saldos e posições no dia 31 de dezembro do ano anterior ao que você está declarando. Então, o que você tem entra ações, FIIs, ETFs, CDBs, Tesouro Direto, fundos, tudo isso entra na ficha Bens e Direitos da sua declaração. O que você ganhou são os seus rendimentos. Aqui vão entrar os dividendos, juros sobre capital próprio, rendimentos de FIIs, FEAGROS, de outros fundos, cupons do Tesouro Direto, rendimentos de FIINFRA, LCI, LCA, entre outros. Essas aqui elas vão entrar ou em rendimentos isentos e não tributáveis, ou em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, ou em rendimentos tributáveis. Tudo isso vai depender do caso e você consegue ver no seu informe de rendimentos da corretora ou banco exatamente em qual campo você vai declarar cada um desses rendimentos. E, por último, o que você lucrou ou perdeu em caso de prejuízo com as suas vendas é a declaração do ganho de capital. Você faz essa declaração quando vende ações, FIIs, ETFs, aquilo que estava na sua lista de bens e direitos. Quando você faz uma venda, essa operação pode dar lucro ou prejuízo, e aí você vai fazer a declaração deste lucro ou deste prejuízo. E essa declaração vai ser feita na parte de renda variável do imposto de renda, que é exatamente onde você apura lucro, prejuízo, isenção e qual seria o imposto devido, se for o caso. Me acompanhe até o final, porque daqui a pouco eu vou detalhar essa parte prática, como funciona para ações, para day trade, para FIIs, para ETF. Mas agora já aguarda uma coisa: declarar é uma coisa e recolher imposto ou pagar imposto é uma outra coisa. Você precisa ter as duas em dia, tanto declarar quanto pagar quando for o caso. Como estamos na época da declaração anual do imposto de renda, vamos começar então pela declaração, que é onde muita gente se enrola. Todo ano você recebe das corretoras e dos bancos o seu informe de rendimentos. E este informe é o seu mapa para preencher corretamente a declaração. Hoje em dia já tem a declaração
pré-preenchida, então muitas informações a própria Receita já importa para a sua declaração, mas outras você tem que complementar utilizando esses informes. Tudo bem, eu estou aqui com o programa da Receita de 2026 aberto para poder mostrar para vocês como que faz as declarações. Eu vou usar uma declaração em branco apenas como exemplo. Essa não é a minha declaração, não são os meus dados, é apenas para mostrar como o programa funciona e como fazer os lançamentos corretamente. Logo aqui no início já tem a guia de bens e direitos, ou aqui do lado você também pode encontrar bens e direitos. Nessa guia nós vamos lançar novo e vamos escolher aqui no grupo número 3, participações societárias, e vamos escolher se são ações listadas em bolsa ou outras participações societárias. Escolhemos a ação listada em bolsa. Aqui vamos colocar o CNPJ de alguma ação. Coloquei aqui o CNPJ da Petrobras como exemplo e vamos lançar Petrobras 100 ações, preço médio R$ 30. E aqui marcamos que é uma ação negociada em bolsa e colocamos o código PETRI4. Situação em 2024, eu não tinha ação. Situação em 2025, eu tinha 100 ações a R$ 30, equivale a R$ 3.000. Aqui eu posso informar se ela me pagou dividendos. A fonte foi a Petrobras. E o valor, ela me pagou R$ 10 de dividendos. Ok, lancei e vou voltar para bens e direitos. Está aqui lançada a Petrobras também. Se eu for lançar outras ações, eu vou em novo e preencho tudo de novo aqui. É importante ficar claro que na declaração você só lança o seu preço médio e o valor total. Então, aqui a gente vê que a situação é R$ 3.000. Esses R$ 3.000 vão ser mantidos a menos que eu compre ou venda a ação da Petrobras, que se eu comprar vai influenciar no preço médio, se eu vender vai diminuir a quantidade de ações sem influenciar no preço médio, mas a venda influencia no total aqui, porque eu terei menos ações. Então, o imposto ele não existe sobre um lucro em aberto. Por mais que a ação esteja variando de preço ao longo do tempo, você só calcula o imposto quando tem uma venda com lucro. Mais para frente eu vou explicar sobre as operações. Por enquanto, estamos apenas declarando o que tínhamos em 31 de dezembro do ano passado. Agora que vimos como declarar ações, vamos ver como declarar fundos também aqui na lista bens e direitos, novo, mas diferente aqui das ações que eram participações societárias, no fundos é o grupo 7. E aqui em fundos nós temos fundos de investimento imobiliário e fundos sujeitos a comicotas, fiagros. Temos vários outros fundos aqui, ETFs. Então, aqui no código 7, de um grupo 7 dos fundos, vai ter muitas opções. Vamos exemplificar com um fundo imobiliário. Aqui pediu o CNPJ do fundo. Vamos utilizar aqui, a título exemplificativo, o CNPJ do XPML. Fundo Imobiliário XPML 11, 100 cotas, preço médio R$ 110. Negociados em bolsa, sim. XPML 11. Situação em 2024. Eu não tinha nada, comprei tudo
em 2025 ao preço médio de 110. Então, o valor total corresponde a R$ 11.000. Aqui eu posso informar rendimentos isentos ou tributação exclusiva, no caso de fundos imobiliários são isentos. Vamos supor que ao longo do ano de 2025 eu recebi R$ 120 do XP-ML11. Ok, já entrou aqui junto com a Petrobras. E na Bens e Direitos também está aqui o XPML11 e a quantidade. Como já vimos, os FIINFRAs e ETFs também estão ali no grupo 7, assim como os FIAGROS também estão dentro do grupo 7 em fundos. Então, basta ir em Novo, escolher grupo 7 e escolher um ETF, um FIAGRO ou qualquer outro fundo que você tenha. Agora, em caso de BDRs, é no grupo 4, aplicações e investimentos. E aqui nós temos o código 4, que são BDRs, opções e outros que você tenha aqui. Também temos LCI, LCA. Aqui temos títulos públicos, Tesouro Direto e CDBs e depósitos em poupança. Então, a renda fixa e os BDRs estão aqui neste grupo 4 e aí você escolhe qual é o código que vai utilizar. Vamos declarar, por exemplo, um Tesouro Direto. Para o Tesouro Direto, aqui nós temos uma diferença, porque você vai utilizar o CNPJ da sua corretora ou banco. O Tesouro Direto não tem um CNPJ próprio. Então, vamos supor aqui que eu esteja utilizando a minha corretora do BTG Pactual. Agora, na discriminação, eu vou escrever Tesouro Selic 2035 e vou colocar diretamente o valor. Vamos supor que eu tenho R$ 15.000. Não recebi nenhum rendimento porque o tesouro está investido, não é um tesouro com rendimentos semestrais, então eu não vou declarar nenhum rendimento atrelado a este bem. Ok, agora eu já tenho aqui os meus fundos, ações e renda fixa declarados na aba Bens e Direitos da declaração. Outro ativo importante, não podemos esquecer, aqui no grupo 8, criptoativos, vamos supor que eu tenha Bitcoin. Aqui eu declaro se o Bitcoin está comigo em uma carteira própria ou se está em uma corretora, em uma exchange, e aqui eu coloco o CNPJ da exchange. Vamos falar que eu tenho Bitcoin em uma carteira própria e que eu tenho 0,005 bitcoins em carteira própria. E vamos supor que eu comprei essa quantidade, eu não vou fazer o cálculo correto aqui, mas suponho que seja R$ 40.000. Ok. Muito bem, pronto, temos vários ativos declarados aqui. Agora que você já lançou os ativos, vamos lançar os rendimentos que você recebeu ao longo do ano. Se você não lançou esses rendimentos ainda, à medida que lançava aqui os bens e direitos, você pode lançar diretamente aqui na aba. Se for um rendimento isento e não tributável, você clica aqui e vai em Novo, seleciona o tipo de rendimento, vamos supor aqui lucros e dividendos recebidos, e vai colocar aqui o CNPJ da fonte pagadora e o nome da fonte pagadora, qual foi o valor que você colocou. Aqui, o que acontece? Se você tinha alguma ação, por exemplo, Banco do Brasil, ao longo do ano de 2025, recebeu rendimentos, mas vendeu essa ação antes do dia 31/12, você não vai declarar
o Banco do Brasil em bens e direitos, porque você já vendeu, mas vai declarar aqui o que você recebeu. Então você colocaria o CNPJ do Banco do Brasil, escreveria Banco do Brasil e qual foi o valor recebido. Por enquanto, dividendos e rendimentos de fundos imobiliários são isentos, por isso entram nessa aba aqui. Aqui, sujeitos à tributação exclusiva, seriam rendimentos que são retidos na fonte. Então, por exemplo, juros sobre capital próprio e rendimentos sobre aplicações financeiras, seu CDB, quando termina ou quando você faz um saque, que já é retido aquele valor. Ou os juros de capital próprio de empresa e outros aqui. Aqui, assim como os outros, você vai declarar o CNPJ de quem está te pagando, vai colocar o nome e qual foi o valor do pagamento aqui que você recebeu. Aqui já entra o valor líquido. Mais uma vez, eu vou ressaltar a importância de você consultar o informe de rendimentos, porque no informe vai estar explicando em qual dessas abas aqui você vai lançar os rendimentos, sejam em rendimentos isentos, ou seja, em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Muito bem, aqui eu trouxe um exemplo de um informe de rendimentos que eu recebi aqui da Rede e a gente vê que o rendimento de um fundo imobiliário deve ser declarado em rendimentos isentos. Então, aqui está qual é o valor que eu recebi de rendimentos e eu vou declarar este valor em rendimento e aqui eu vou declarar também o saldo, a quantidade de cotas que eu tinha deste fundo em 2025. Aqui é apenas uma exemplificação, não é uma recomendação de investimento, até porque vocês não sabem aqui qual foi o preço que eu comprei e também não estou falando qual é o preço teto, o preço alvo. Então, por favor, não sigam simplesmente um exemplo achando que vai ser um bom investimento para você, porque pode não se encaixar na sua carteira. Caso você tenha interesse em montar uma carteira de forma profissional, eu posso te ajudar através da minha consultoria individual. Ao final do vídeo, falarei novamente sobre isso. Muito bem, terminamos agora a declaração de bens e direitos e de rendimentos, o que você tem, o que você ganhou no ano de 2025. Mas os investimentos também envolvem operações ao longo do ano, e é nessa parte que vamos entrar agora. A primeira coisa que você tem que saber é que para vendas de ações até R$ 20.000, o valor é isento. Então você declara esse rendimento quando você tem lucro nessas operações. Aqui em rendimentos isentos, vai em novo e aqui você tem o código 20, ganhos líquidos em operações no mercado à vista de ações negociada em bolsa de valores nas alienações realizadas até R$ 20.000 em cada mês para o conjunto de ações. Então você seleciona aqui as ações e vai declarar o valor que você teve de ganhos total no ano. Então você faz esse controle mês a mês e aqui na declaração você declara o valor total para justificar os seus rendimentos de onde você está ganhando dinheiro. Então, a regra é, as operações comuns, também chamadas de swing trade, elas têm incidência de imposto de renda. Mas se o total de vendas de ações no mês for menor do que R$ 20.000, e se houver lucro, então este lucro é isento de imposto de renda, mas ainda assim você precisa informar que teve o lucro na sua declaração anual na ficha de rendimentos isentos que eu acabei de mostrar. Agora, se em qualquer mês o total de vendas ultrapassar R$ 20.000, o lucro do mês que passou dos 20.000 deixa de ser isento e passa a ser todo ele tributado. Então, se você fez R$ 19.900 em vendas e teve um lucro de R$ 5.000, você está isento.
Agora, se você fez vendas de R$ 20.100 e teve um lucro de os mesmos R$ 5.000, todo esses R$ 5.000 estará sujeito ao pagamento de imposto. E este controle é você mesmo que tem que fazer, seja através de uma planilha, de um aplicativo, mas você tem que fazer o controle das suas operações no mercado à vista, identificar em quais meses tiveram essas vendas menores ou iguais a R$ 20.000 e calcular o lucro desses meses e somar com os outros lucros isentos do ano para declarar ali naquela ficha. Importante que o prejuízo não entra ali. O prejuízo vai para outra guia, que é a guia de renda variável, e o lucro isento é ali naquela guia. O lucro tributado também vai para renda variável e eu já vou mostrar. Retornando aqui no menu da esquerda, a gente desce tudo e vemos aqui, ó, renda variável, operações comuns e day trade. É importante falar que a receita ela divide em dois grandes grupos, que são day trade, que são operações iniciadas e encerradas no mesmo dia, no mesmo ticker e também na mesma corretora. Por outro lado, as operações comuns são todas as outras, que nós geralmente chamamos de swing trade. Dentro destes mesmos grupos, day trade e swing trade, você pode fazer compensações de prejuízos e lucros aqui dentro do mesmo grupo. Então, day trade só com day trade, swing trade só com swing trade. Então, para as ações em operações comuns, quando não estão sujeitas àquela regra de isenções que já vimos, incide 15% de alíquota do imposto sobre o lucro. Já para o day trade, a alíquota que incide é de 20%. Os cálculos do imposto é você quem faz, você tem que fazer este controle, calcular mês a mês, somar lucros, abater os prejuízos e emitir a DARF no site da Receita, que é o documento de arrecadação da Receita Federal, e você vai emitir com o valor que você calculou e tem que pagar essa DARF até o mês seguinte ao que você fez as operações. Então você espera encerrar um mês para ter certeza que não vai mais fazer nenhuma operação naquele mês, faz todo o cálculo, calcula quanto é o imposto devido, emite a DARF com o valor daquele imposto devido, já incidindo a alíquota de 15% para swing trade e 20% para day trade, e você tem até o final do mês seguinte, o último dia útil do mês seguinte, para pagar aquela DARF. E aqui na declaração do imposto de renda, você vai marcar aqui no mercado à vista de ações, as operações comuns, mês a mês, o quanto você fez. Em day trade, eu tive um lucro de R$ 100 em janeiro. E no mercado à vista, eu tive um lucro de R$ 200. Agora, em fevereiro, eu tive um prejuízo de R$ 300 aqui no mercado à vista. E também um prejuízo de R$ 100 em day trade. Então, se eu tive um lucro em janeiro de R$ 100, aqui com operações comuns de R$ 200, eu tive que pagar a DARF. Aqui embaixo, a gente vê que se eu tinha um resultado negativo do mês anterior, como é janeiro, aqui eu teria que trazer da minha declaração do ano passado. Como não tem nada declarado, aqui eu tenho o imposto devido. Aqui, se eu já paguei a DARF, eu vou informar quanto que eu paguei. Ao final, se eu já paguei, eu teria que pagar R$ 50. Vamos supor que aqui no day trade, pegando as minhas notas de corretagem, a corretora já reteve ali 1% do que eu teria que pagar. Então, vamos colocar que ela já reteve 20 centavos. Então, eu teria que pagar R$ 49,80 e eu já emiti as minhas DARFs e já paguei os meus R$ 49,80. Ok, agora eu vou para fevereiro. Em fevereiro, eu tive prejuízo
Como eu paguei a DARF no mês anterior, eu estou zerado. Se eu paguei DARF, eu estou zerado. Eu acabei de recomeçar os cálculos. Eu tive prejuízo, esse prejuízo a compensar, eu vou carregar para o mês seguinte. Eu não tive que pagar nenhum imposto aqui em fevereiro. Em março, eu tive R$ 400 de lucro em operações comuns e R$ 100 de operações day trade. Mas eu tinha o prejuízo acumulado do mês anterior. Aqui eu abati o prejuízo, eu não teria que pagar nada em relação a day trade, mas teria que pagar R$ 15 em relação à operação comum, que seria equivalente aos R$ 100, que foi os 400 desse mês, menos os 300 prejuízo do mês anterior. Então, R$ 15 eu já havia pagado meus R$ 15. Pronto. É assim, sem segredo, mas tem que fazer mês a mês, o ano todo. Importante também falar que FIIs e FIAGROS têm um campo diferente das ações e outros mercados, então FIIs e FIAGROS eles são tributados em 20% no lucro das operações, independente se seja day trade ou operações comuns. Então, aqui é mais simples a guia de operações em FIIs e FIAGROS. Você só coloca o resultado aqui e já vai calculando e informa se já fez o pagamento. Para registrar, os FIINFRAs, fundos de infraestrutura, fundos de investimentos em infraestrutura, eles são isentos tanto no rendimento quanto nas operações. Então, se você fez operações em FIINFRAs em 2025 e teve lucro, este lucro é isento, ele vai para a guia de lucros isentos, rendimentos isentos e não tributáveis e não é declarado aqui nesta aba de renda variável. Como vocês viram, a boa notícia é que você pode abater os prejuízos da renda variável dos lucros futuros, desde que sejam do mesmo tipo de operação, comum com comum, day trade com day trade. E você tem que ter declarado tudo direitinho para poder carregar este prejuízo de anos anteriores e utilizar e abatendo do seu lucro até que você zere este prejuízo. Declarar imposto de renda sobre os investimentos não é um bicho de sete cabeças, mas exige organização. A Receita quer saber de você o que você tem, que é a aba Bens e Direitos, o que você ganhou, que são as abas de rendimentos, e o que você lucrou ou perdeu nas suas vendas, que é a aba de renda variável. Lembre-se que o prejuízo não é vergonha, é uma ferramenta que, quando bem declarado, pode reduzir o seu imposto a pagar no futuro. O imposto não é para te afastar dos investimentos, é só mais uma parte do jogo que você vai ter que aprender. E agora eu quero saber de você. Você já declara tudo certinho ou fica com medo do leão? Comenta aqui embaixo que eu leio todos os comentários. Se este vídeo te ajudou a entender melhor como funciona o imposto de renda nos investimentos, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha com alguém que está investindo, mas ainda tem medo da declaração. E se você quer um passo a passo concreto, adaptado à sua realidade, como montar uma carteira equilibrada e ao mesmo tempo organizar essa parte fiscal com imposto, prejuízo, isenção, DARF, eu posso te ajudar através da minha consultoria individual. O link para o formulário está aqui na descrição. Você preenche com seus dados e eu entro em contato com você para conversarmos sobre o melhor caminho a se seguir. Se quiser saber mais sobre a consultoria, assista a este vídeo explicativo aqui. Agora, se ainda não quer uma ajuda profissional, assista a este outro vídeo aqui, que pode te ajudar a entender um pouco mais sobre investimentos. Eu estou aqui para te ajudar. Valeu, investidor!